E aí galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? César Henrique aqui mais uma vez e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o primeiro vídeo documentário do canal, que deu um trabalhão para fazer e eu espero que vocês gostem, e foi o primeiro vídeo em equipe que a gente fez. Então já deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo e comenta se você gostar desse vídeo e se você quiser mais. Bom gente, algum tempo atrás eu convidei um amigo para participar desse projeto junto comigo e ele prontamente aceitou o meu convite. Ele é um cara que atua nas áreas de paleontologia e biologia, é um estudante de biologia, e desde então a gente está trabalhando bastante para fazer esse vídeo com todo carinho e dedicação para vocês. Eu gostaria de apresentar Alberto Pilatti. Olá, eu sou Alberto Pilatti, sou estudante de biologia e sou divulgador de paleontologia no Paleoblog. Vou deixar o link do blog, se você tiver curiosidade, aí no link da descrição. Eu estudo na Unicentro, no CDTEG, estudo Ciências Biológicas Licenciatura. Bom galera, agora que você já conheceu o nosso amigo que vai acompanhar a gente nesse vídeo, tá na hora de falar delas. As incríveis, as magníficas, as misteriosas corujas. As corujas são aves de rapina que chamam a atenção pela sua beleza e pelo seu ar misterioso. Existem por volta de 200 a 225 espécies de corujas em todo o mundo, e a maior variedade delas são encontradas na Ásia, e apenas 10 são encontradas nos Estados Unidos e no Canadá. Elas podem ser encontradas nos mais diferentes habitats, exceto na Antártica. Nós podemos encontrar o maior número delas em florestas, mas elas estão em qualquer lugar que ofereça caça em abundância, inclusive em áreas urbanas. As corujas são animais que têm postura ereta e olhos voltados para frente, o que dá a visão binocular, assim como a dos humanos. Porém, os olhos delas não são esferas, são tubos, parece uma lente de câmera, o que dá uma percepção de profundidade ainda maior e permite que elas vejam presas a uma distância muito grande. E mesmo quando elas não conseguem ver direito, elas conseguem ouvir muito bem, porque elas têm orelhas assimétricas, isso é, em diferentes posições e tamanhos na cabeça dela. E a própria cabeça das corujas é moldada para agir como se fosse uma grande antena, o que dá a elas uma super audição e permite que elas identifiquem as presas mesmo se elas não conseguirem estar vendo. As corujas têm uma estrutura óssea nos olhos como suporte. Isso não permite que elas movam os olhos assim. Em compensação, elas têm a habilidade de girar a cabeça em até 270 graus, mas elas não conseguem dar uma volta completa de 360, como muitos acreditam. São animais carnívoros que comem roedores, mamíferos de pequeno e médio porte, insetos noturnos e outros pássaros, incluindo corujas menores. E elas engolem os animais inteiros e depois regurgitam o que não pode ser digerido, como por exemplo pelotas duras de osso, pelo, dentes, penas e outros materiais que elas não conseguem digerir. As penas das corujas são especiais e possuem franjas que ajudam a camuflar o som que elas produzem enquanto voam. Suas asas têm uma envergadura enorme e os seus corpos são pequenos, o que lhes dá uma sustentação ainda maior. E isso faz com que elas sejam um dos animais mais furtivos na caça durante a noite que existe no mundo, podendo perseguir, atacar e devorar a presa quase sem ser percebida. Bom gente, eu já falei muito sobre as corujas e agora é a hora de deixar para os especialistas. Evolutivamente falando, as corujas elas são um grupo bastante antigo e bem sucedido de aves. As primeiras corujas que nós temos no registro fóssil, elas datam do período Paleoceno, entre 60 e 57 milhões de anos atrás, que pertencem aos gêneros Berruornis e Ogiptinix. Porém, alguns cientistas acreditam que os primeiros ancestrais das corujas teriam surgido há 65 milhões de anos atrás, logo após a extinção Cretáceo-Paleógena, a extinção KPG, que teria eliminado 65% da vida no planeta no final do período Cretáceo, e isso inclui todos os dinossauros não avianos. As corujas se tornaram um grupo bem sucedido e bastante diversificado no mundo inteiro. As mais de 200 espécies de corujas que conhecemos atualmente se distribuem em duas famílias. A primeira delas, a Estrigídea, corresponde a todas as corujas geralmente de médio e grande porte, que tem aquela famosa
cara de coração, como é o caso da nossa coruja das torres. A família Titonidia, por sua vez, agrega todas as outras corujas que conhecemos, que tem aquela face mais parecida com aves de rapina, como falcões e etc. Vai pra tampa. Outras 4 famílias extintas de corujas são conhecidas do registro fóssil. Elas são tão diversificadas que vêm praticamente em todas as formas, tamanhos e cores. Por exemplo, a menor coruja viva hoje em dia, a coruja duende, atinge pouco mais de 12 centímetros de comprimento. As maiores, porém, podem atingir até 75 centímetros de comprimento e ter uma envergadura de quase 2 metros, 1,90 m de comprimento. São animais gigantescos, mas nem de longe são as maiores corujas que já existiram. As maiores corujas que conhecemos foram as corujas do gênero Ornimegalonyx, também conhecidas como corujas gigantes cubanas. Elas eram corujas não voadoras e eram realmente gigantescas, podendo atingir até 1,10 m de altura. Evolutivamente falando, elas são bem próximas das corujas buraqueiras que temos hoje em dia e provavelmente compartilhavam alguns comportamentos similares. Essas corujas habitaram a ilha de Cuba entre 260.000 e 11.700 anos atrás, durante o período Pleistoceno. Hoje já estão extintas. As corujas evoluíram para se tornar caçadores letais e silenciosos. Seu bico é perfeito para rasgar carne. Suas garras afiadas, colocadas em dedos musculosos, são poderosas o suficiente para quebrar os ossos das vítimas. Suas penas adaptadas fazem com que o bater de asas dela seja extremamente silencioso, transformando em um predador impressionante. Seus olhos grandes lhe dão uma grande visão a grandes distâncias, além de poderem enxergar no escuro. Sua audição é extremamente apurada. Inclusive, algumas corujas são capazes de ouvir pequenos roedores cavando túneis debaixo da neve. É simplesmente incrível. Hoje as corujas se espalham por todos os continentes, menos na Antártica. Elas podem ser encontradas desde as terras geladas do Ártico até o grande deserto do Saara, desde as florestas quentes e úmidas da América do Sul até os grandes centros urbanos asiáticos. Elas estão em todo lugar. Por estarem tão bem distribuídas pelo mundo, as corujas aparecem em diversas culturas diferentes, nos mitos e lendas destes povos e geralmente carregando significados variados. Por exemplo, o povo Kikuyu, no Quênia, acredita que as corujas são sinais de mau agouro e que elas anunciam a morte de quem ouve seus piados ou de alguém próximo a essas pessoas. Nas culturas de várias tribos norte-americanas nativas, as corujas aparecem geralmente como avisos de grandes perigos sobrenaturais ou também servem como uma espécie de bicho-papão que leva as crianças malcriadas embora. Mas não são todas as tribos, algumas ainda veem as corujas como guardiões espirituais, como mensageiros do mundo espiritual. Na Europa medieval, as corujas eram geralmente associadas à bruxaria. Dizia-se que bruxas eram capazes de se transformar em corujas e sair noite adentro, espalhando suas maldades e suas magias nefastas. Em diversas culturas pré-colombianas, como os astecas e os maias, as corujas também aparecem como símbolos de mau agouro ou até mesmo símbolos de destruição. E mitos como esse continuam existindo até hoje em dia, no México e em outros países da América Latina. Mas nem todas as civilizações enxergam as corujas como seres malignos. Na Ásia, as corujas ganharam uma conotação muito mais positiva. Os mongóis, por exemplo, enxergavam as corujas como mensageiras de bons presságios, enquanto no Japão é um animal visto como de boa sorte. Inclusive, muitas pessoas mais tradicionais costumam andar com amuletos de coruja para atrair sorte e coisas do tipo. O caso mais emblemático envolvendo corujas talvez venha da Grécia Antiga. Na antiga cidade-estado de Atenas, o símbolo da cidade era uma coruja, pois a coruja era, digamos, a mascote da deusa da sabedoria Atenas, que deu o nome à sua cidade. Por isso, esse animal era tido como um símbolo de sabedoria. Olha só. No Brasil, por muito tempo, as corujas também tiveram uma conotação negativa, provavelmente de ideias herdadas dos portugueses e de outros povos europeus que vieram para cá. Até recentemente eu ouço, principalmente entre pessoas mais velhas, que corujas anunciam a morte de pessoas, que
que seu piar é um mau presságio e que se você ouvir você vai morrer. Isso obviamente não tem nada a ver com a realidade. Inclusive isso foi causa da morte, da caça de muitas corujas ao longo dos séculos, que configura crime ambiental inclusive. Mas isso tem diminuído com o tempo. Os animais, eles não são criaturas sobrenaturais, por mais estranhos que eles pareçam, eles não nos trazem má sorte ou são criaturas enviadas por seres malignos. Não, eles são animais como qualquer outros e são importantes para seu ecossistema. Por isso, nunca devemos caçar animais como esse só porque acreditamos que ele possa trazer má sorte. Porém, nos últimos anos, a imagem negativa das corujas tem caído por terra. Isso se deve principalmente por causa da literatura moderna, que tem ressuscitado a mística positiva e o status de sabedoria para as corujas. É só você olhar, por exemplo, para obras como Harry Potter, de J.K. Rowling, e A Lenda dos Guardiões, de Catherine Lasky. Com obras como essa, as corujas começaram a ganhar um status muito mais romantizado e muito mais atraente, pode-se dizer assim. Bom, gente, mas não é apenas nos filmes que as corujas estão presentes. Eu gostaria de fazer aqui 2 menções de aparições das corujas em coisas que eu gosto, sabe? A primeira é do aclamado e queridíssimo e o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, onde um dos guias do protagonista Link é justamente uma coruja gigantesca chamada Gaibora. É uma coisa assim, eu não sei pronunciar. Talvez seja esse o nome, talvez não seja. Ela aparece justamente como um guia sábio que vai ajudar o Link na sua jornada por Hyrule. E volta e meia ela aparece na tela pra dar uma dica pro jogador. E a minha segunda menção é pra uma das bandas magníficas que eu gosto pra caramba, que eu já falei deles aqui no canal, que é o Angra, no clipe Lights of Transcendence, do último álbum chamado Omni, que inclusive tem uma aula de fotografia, um clipe magnífico, é incrível, é lindo mesmo, eu sugiro que vocês vejam, vai estar aqui na descrição. As corujas estão realmente muito presentes no clipe, dando aquele tom mais misterioso e talvez mais sombrio pra história do clipe, e que ficou sensacional. Pessoal, a gente tá chegando no final desse primeiro vídeo documentário do canal. Comenta aqui embaixo se você gostou, curta, compartilhe, mostra pros seus amigos. Se você gosta desse assunto, coloca aqui embaixo que a gente com certeza vai se unir mais vezes para pesquisar e fazer novos vídeos. Inclusive vocês podem sugerir temas. É bem fácil, coloca aqui nos comentários ou envia uma mensagem lá pra mim no Instagram. Bom, gente, deu um trabalhão. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente gostou muito e se divertiu muito fazendo esse vídeo pra vocês. Muito obrigado, galera!